Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. E estamos no capítulo 7º do livro Obreiros da Vida Eterna, livro que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Temos aqui uma história muito empolgante, muito interessante e instrutiva. Na semana passada, nós já começamos a ver, nesta obra que você está vendo agora, no capítulo 6º, o amparo de espíritos amigos em favor de um ex-sacerdote falido por compromissos não cumpridos na terra. E então, temos as instruções que agora nós vamos acompanhar no capítulo 7º, quando lá a dirigente da Casa Transitória de Fabiano, a irmã Zenóbia, o instrutor Jerônimo, o assistente Jerônimo, que é quem coordena aquele grupo do Padre Hipólito, do André Luiz, da enfermeira Luciana, estarão conversando com ele, valendo-se da capacidade de penetração que a mediunidade de clarividência da Luciana, a enfermeira, vai nos possibilitar conhecer os dramas íntimos daquele espírito. Então, vamos ao texto, você vai acompanhar conosco a leitura e estaremos fazendo os comentários na sequência. Capítulo 7º, o título é Leitura Mental. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que havíamos atingido o momento da ação. A enfermeira clarividente, demonstrando carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e depois de olhar a sua fronte de maneira bem demorada, começou. O padre Domênico, a vossa mente revela o passado distante e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos de humanidade. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. E porventura não é assim, gritou o desventurado, interrompendo-a. Forçado pelas circunstâncias da vida humana a servir numa igreja que me enganou, negaram-me o direito de reclamar? O evangelho não tem palavras de mel para o atos de Judas. Deverei, por minha vez, louvar aqueles que me traíram? Não, Domênico. Vossos amigos não cogitam de criticar instituições. Desejam tão somente vos amparar. Não concordais no vosso desvio de conduta cristã? Teríeis de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios que você havia eleito? Esperaríeis um paraíso de vantagens imediatas para cada túmulo, tão só pelas insígnias, pelos símbolos exteriores que vos diferenciaram dos outros homens? Não pensaste a extensão das responsabilidades não assumidas? Oh, que perguntas! Exclamou o interpelado com indisfarçável azedume. A organização religiosa que servi prometeu-me honras definitivas. Não era eu diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? Apesar de tais protestos, Padre Domênico já demonstrava sinais de transformação interior. Sua voz se fizera mais triste, denunciando rendição próxima. O fato de ele nos sentir de mais próximo, através da audição, nos facilitava a atuação magnética no auxílio. Ao término de suas interrogações reticenciosas, Luciana observou: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas. Elas resumem invariavelmente
o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Elas ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e fugas? Em geral, todos nós, filiados a correntes diferentes e variadas do pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça, esquecido, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei. Queremos justiça, sim, mas e a lei? Como vamos ludibriar a lei, soberana e inalterável, apesar de compassiva nas suas manifestações? Você não concorda que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devidas àqueles que observaram as regras de purificação, das quais geralmente nós não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? Visivelmente impressionado, Domênico falou: e a confissão? Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e me absolveu. E Luciana lhe diz: e você confiou em semelhante medida? O vosso colega de sacerdócio poderia induzir sua alma ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria tirar de você, da sua consciência, os negros resultados mentais dos atos praticados. Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos. Envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas lembranças são bastante expressivas. Luciana estava agora vendo na alma, e esse é o processo da clarividência, uma vidência amplificada, uma vidência que perscruta o que está mais profundamente oculto. E ela está vendo na alma, porque nós temos todas as nossas coisas impressas no nosso ser, tudo o que fizemos, todas as nossas intenções, todos os nossos desejos, os erros mais ocultos estão impressos ali. Ela vai ler e ela vai dizer para ele: você não está muito feliz porque acha que foi traído? Você acha que ficou esperando os benefícios daquilo que te prometeram? E você acha que simplesmente porque alguém na extrema unção absolve você, você realmente está absolvido? E a lei? Se existem condutas que se devem esperar daqueles que praticam o bem, também existem resultados dos que fazem o mal. E então Luciana diz para ele que ao analisá-lo, ao olhar para o seu ser, ela identificava sem nenhum problema todas as nódoas. Ela via tudo aquilo que estava ainda muito vivo, impregnando o espírito. E certamente essa necessidade de enfrentar-se é o remédio amargo que o Padre Domênico e todos nós vamos precisar tomar caso nos iludamos com as fantasias de um mundo mentiroso para fazer de conta só para aconselhar virtudes para os demais, ao invés de nos purificarmos. A purificação não quer dizer santificação. A purificação quer dizer trabalho de limpeza. Quando nós vamos separar os metais, depurá-los, portanto, nós temos um recipiente que se chama cadinho, que é levado ao fogo ou ao forno em temperatura muito alta. E ali são colocadas as substâncias que precisam ser derretidas.
e como são compostas de densidades diferentes, as que são preciosas das outras que não são, que se chamam escórias, é preciso que o fogo, o calor, dissolva para que haja a separação. O que é mais pesado se reúne no fundo, o que é mais leve boia na superfície. E então se raspa a escória para deixar o metal purificado, o metal precioso. Assim, a vida é a oportunidade de nos esquentar. É o forno. E a escória que nós temos são nossos vícios, nossas fraquezas, nossos defeitos, o orgulho e o egoísmo, resumidamente. Que estão mesclados em nossos comportamentos, que estão mesclados na nossa forma de ser, disfarçadamente. No metal precioso, que é a forma do Espírito, oriunda do Criador, nós permitimos que se misture todo este lixo, que é próprio da nossa ignorância primitiva. É preciso, então, que sejamos esquentados, que sejamos aquecidos no clamor da luta, para que este calor dissolva os dois tipos ou os vários tipos de metal. E então as escórias possam ir sendo limpas. Pensemos nisso, porque certamente nós temos a chance de fazer isso agora, ao invés de fazer como Domênico, que primeiro morreu para depois ter que se enfrentar. E o que Luciana vai revelar para ele no próximo bloco vai nos ajudar também a olhar-nos com sinceridade e autenticidade e parar de fazer de conta que nós não somos o que de verdade a gente sabe que somos. Egoístas, ciumentos, invejosos, mesquinhos, preguiçosos, acomodados, colocando sempre a culpa nos outros. Pensemos nisso. No próximo bloco, vamos aprender muita coisa com a história do Padre Domênico. Estamos de volta com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, hoje o capítulo 7. Nós vimos no bloco anterior que a enfermeira Luciana começou a conversar usando o seu potencial de penetração como clarividente. E agora ela está às portas de notificar com todas as letras o que o Padre Domênico estava querendo fazer de conta que não tinha feito. Pega o texto, vamos acompanhar a leitura. Como o Padre Domênico se calasse, humilhado, sob a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia, que o mantinha nos braços, a clarividente prosseguiu. Eu vos vejo na derradeira noite, na última noite na existência carnal. Eu vos acompanho em noite fria, sob fortes rajadas do vento de um céu sem lua. Desviastes o passo do centro populoso e tomais uma estrada sombria de um recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, eu também sinto o vosso estado emocional. Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetram um lar honesto, cego por sentimento menos respeitoso, para com alguém que vos escutou inadvertidamente as palavras finais de sedução e malícia. Tiraste a batina escura, como quem despe incômoda capa. Envergais agora na intimidade de um pequeno salão verde perfumado, costume, perfumada roupa, camisa de casimira cinza claro. Absorvida por vossas referências gentis, que apenas
significam um propósito de sensação distante de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede às vossas promessas. Mas tem alguém que vos espreita. É um homem que se certifica da ocorrência e se afasta alucinado, sem que você, Domênico, pudesse ter identificado a sua presença. É o esposo ofendido, em dolorosa crise passional. Ele se distancia a caminho da pequena cidade próxima, tomado de uma dor selvagem. Penetra grande empório de bebidas e adquire 1 litro de vinho antigo por um preço bem alto. Afasta-se, angustiado, e oculto à sombra de árvores acolhedoras, adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa fulminante. Em seguida, vos espera de longe, acariciando a ideia de assassiná-lo. Noite alta, regressais ao presbitério, e o adversário, como quem volta de uma ligeira viagem, vos saúda agradavelmente, com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Paira o convite ao vinho reconfortante naquela madrugada gélida. E então abris a porta da residência paroquial. Entrais calmo, na tepidez, no calor do interior doméstico, à frente de vasta mesa bem servida, experimentais honrado o vinho velho misturado ao veneno destruidor. Não tivestes tempo para explicações. Diante dos vossos gemidos furiosos e roucos, entre os esgares de sofrimento, o assassino ri-se e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais difícil, o homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de inutilizar a prova do crime diante dos vossos olhos assombrados. Em vão, os servidores correm. Velho religioso se aproxima no intuito de ouvir-vos. Deve ser o Monsenhor Pardini das vossas referências. Ele compreende a vossa dificuldade para manter qualquer conversa. Pergunta ao criminoso, que se declara vosso amigo íntimo, e esclarece fingidamente que estava voltando em companhia do padre do próprio lar, onde eles haviam entretido confortadora e longa palestra, junto a ele e a esposa, ficando ali por insistência dos dois. O criminoso, revelando piedade irônica, assegura que acompanhara você, Padre Domênico, à casa paroquial, em vista da noite alta, e que fora para o interior a vosso convite, para reconfortar-se, e que em plena palestra amistosa caíste fulminado por uma síncope singular. Em vão intentais esclarecimento. Vossa mão levanta-se e o indicador aponta o criminoso. Monsenhor Pardini aproxima-se. O homicida toma-vos a mão, quase inerte, e exclama: é preciso salvar o Padre Domênico. Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. O padre que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador, um companheiro desvelado da vítima, e inicia o serviço dos moribundos. Endereçais supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreendeis o próximo fim do vosso corpo. Vossos membros se esfriam.
Viscoso suor vos cobre abundante do rosto. E num esforço tremendo, pronunciais de maneira quase ininteligível uma frase: eu, pecador, me confesso. O religioso que vos acompanha, porém, fecha os vossos lábios no intuito de poupar-vos e afirma: Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão no alento derradeiro. Ainda hoje, ministraste a sagrada partícula, pede a Deus por nós no céu, disse o padre Pardini. Em seguida, vos concede plena absolvição de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual cheio da santa confiança. A palavra do colega, porém, vos perturba a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão tentais receber a paz que Monsenhor Pardini vos deseja. Em vão procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue mordaz. Vossas mãos tombam inertes. O religioso amigo segura o crucifixo que não sentis. Vossos olhos param na contemplação da última cena. Abre-se a porta da alcova espaçosa e alguns servos ajoelham-se em pranto. Não distante, um sino toca fúnebre aviso. Amanhece. Entretanto, semi-inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Aqui fora há círios acesos e atitudes respeitosas dos paroquianos que se multiplicam visitando-vos os despojos. Após o laudo médico de bondoso facultativo que intimamente acredita-vos suicida, fornecendo, porém, explicações da causa mortis como sendo fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Há pessoas que choram sinceramente e ouço comentários elogiosos ao vosso pastoreio sacerdotal. Dentro de vós, todavia, prevalece imensa noite. Gritais como o cego ao abandono, no primeiro instante da cegueira inesperada. Porém, ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que fostes vítima, rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem em outras dimensões. Buscais o recurso de fugir, mas invisíveis correntes vos ligam ao cadáver. Ao fim do dia, processa-se o enterramento. Abre-se o templo, suntuosamente ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes saem e sobem a Deus do coro e toda a nave cheira a incenso. Com grande pompa, em todos os detalhes das exéquias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligados às vísceras decompostas. Cada detalhe, ela está vendo aquilo que está na alma, aquelas imagens, como se ela fosse ele. E o detalhe final é muito importante que nós nos lembremos. O padre Domênico, perdendo o corpo físico, ainda continuava ligado a ele, ligado ao cadáver, preso àquele núcleo de vida que fora exterminado pelo veneno. Todos nós que fazemos coisas escondidas, que fazemos coisas que achamos que ninguém viu, já poderemos encontrar no relato da enfermeira Luciana um alerta. Tem muita testemunha sabendo o que você fez. Tem muita testemunha sabendo que foi você que falou mal, mesmo escondido. Que foi você que caluniou, mesmo que ninguém tenha descoberto. Que foi você que enganou
no negócio, mesmo que você pareça inocente. Quando todos estiverem lastimando a sua morte, muitos estarão sabendo das coisas boas e das coisas más que todos nós fizemos. Por isso, vamos pensar, porque nós estamos abertos a essa leitura em nós mesmos, mas o que é mais grave é que todos os que estão do outro lado, como a enfermeira Luciana e como os espíritos amigos, também podem fazer a mesma coisa em relação a nós. Mas não acabou o capítulo. Vamos para frente no próximo bloco. Eu espero você. Estamos de volta com o terceiro bloco do capítulo 7º do livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos vendo a enfermeira Luciana agora contando como foi a vida no último dia de vitalidade física do padre Domênico. O padre tinha um caso com alguém, uma paroquiana, ele foi na casa da mulher contando que o marido não estava, teve lá seu relacionamento íntimo, o marido viu tudo, saiu, comprou um vinho, botou veneno, fazendo de conta que nada tinha acontecido, deu vinho, convidou o padre para tomar o vinho, o padre tomou o vinho e acabou, né? Acabou. Agora foi enterrado o corpo do santo padre Domênico. Só que Luciana vai continuar a contar e nós vamos acompanhar neste bloco o desenrolar da história. A descrição da enfermeira me impressionava profundamente, diz André Luiz. O próprio padre Domênico, que era essa entidade infeliz, parecia tocada nas mais recônditas fibras do seu ser. Logo após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Não posso dar detalhes de quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende-vos braços horrendos e, sob impressão de pavor, você, padre, conseguiu desatar o laço ainda restante que vos prendia ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Vosso quadro de consciência modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Foi também vítima de vosso poder fascinador. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da existência final da treslocada. Pobre mulher crédula e confiante, eu a vejo chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno, que sente o império absoluto sobre a presa. A pobrezinha, todavia, chora e vos roga auxílio. Pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Percebo o que você diz. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não aconteceriam desagradáveis consequências, certa que estava da possibilidade de fugir de quaisquer observações. Sabíeis engodar-lhe, sabíeis enganar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora, anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? Quem iria restaurar a paz da sua família? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar honrados os dois
a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutastes as rogativas sem abalo moral. Com a frieza dos homens que têm frases brilhantes na ponta da língua, invocastes o dever sacerdotal como a justificativa da impossibilidade. Comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre ela, a vítima, e o último de vossos servos. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas, com evidentes sinais de loucura, a moça infeliz vos abandona apressada, ganhando a via pública sob a chuva torrencial. Eu a acompanho, diz Luciana. Regressa ao lar paterno, fundamente desequilibrada pelo vosso golpe impiedoso. Ah, que horror! Vale-se a pobre moça da noite solitária e barulhenta e ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões ribomboam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro repousante e vos coloca a par do acontecido. A filha morrera-lhe misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia, disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado, ponde-vos a caminho da residência enlutada. No entanto, sinto em vós perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Vos preocupa a descoberta de algum recurso aparentemente digno que vos conserve protegido naquela situação imprevista. Pronunciando palavras confortadoras, você ficou de guarda ao cadáver e chamaste um médico amigo. Eis que o médico chega. Oh, é o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando-vos suicida. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico afirma que houve morte natural, com a ruptura de vasos do coração. Recuperam o bem-estar que transparece de novo em vossa expressão fisionômica. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes, e seguis os funerais calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemplem do cadáver, enquanto outros vultos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham no préstito. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que aquela narração ia evocando, transferiu o curso das observações no tempo. Passou a ver outra coisa. E ela exclama: "Ah, sim, vejo bem", disse alarmada. Destaca-se infeliz entidade que certamente vos consagrou profunda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Ela se parece extremamente convosco. Ah, agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente determinada escritura que você não apresentou. Que vejo? Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Olha-vos, carinhoso e confiante. A falta de ar
lhe concede uma trégua mais longa, e o moribundo vos entrega grande testamento, em que relaciona suas últimas vontades. Vos fala afetuoso e humilde de seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honraram o nome, diz o moribundo. Foi um moço arrojado, a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos fora de casa e não desejava morrer sem dar a eles a legitimidade que lhes devia. Além disso, pretendia lhes garantir o futuro próspero. Você o escutou com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do pai, você lê a discriminação de pequenos legados a pupilos dele. O agonizante vos acompanha atento com o olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhe os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento dos seus derradeiros desígnios. Edificado, ele vos confessa os deslizes que omitira. Declara-vos seu arrependimento em extremis e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição. Reitera o pai a súplica de amparo constante a uma certa mulher cercada de filhinhos que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por você, abraça-se ao crucifixo que olha com os olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, um moribundo corre os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto, a fim de dar-lhes uma boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento em pesado móvel, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu, sempre de perto, reclamando e reclamando. Permanece angustiado na tela mental das vossas lembranças vivas. Puxa, até o pai que andou dando seus pulinhos de cerca, que deixou filhos sem legitimá-los, que agora confessou-se ao padre que era filho dele e pediu que o padre desse a guarida necessária. Até o pai foi enganado. Domênico esconde o documento, nada faz para dar amparo, depois de todas as condutas cerimoniosas para enterrar o corpo do seu genitor. Isto tudo brota, não só do próprio Domênico, mas das criaturas que fazem parte da sua história. Mas ainda tem um bloco. Aliás, tem vários, porque esse capítulo nós vamos dividir em duas partes. Eu espero você daqui a pouquinho para a gente terminar o programa de hoje com o quarto bloco deste 7º capítulo. Não demore. Eu não disse que era rápido? Então, nós estamos na parte final do programa de hoje, deste trecho do capítulo 7º, leitura mental. A enfermeira Luciana está mostrando ao padre que se achava vítima da igreja, das promessas, aquela coisa toda, mostrando como ele não foi vítima de nada. Agora, nós vimos no bloco anterior, ele ludibria as promessas que havia feito para o próprio pai na hora da morte. Acompanhe o texto agora, desta última parte, ainda que não seja o final do capítulo. Vamos lá. Luciana, a clarividente, para de novo.
detendo-se nas particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico está entregue à incontrolável comoção. E Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida, diz: nossa, é outro perseguidor severo. Ele aparece à minha visão. É um velho padre que deixou o aparelho físico vos endereçando intensas vibrações de ódio. Vossas lembranças esclarecem o fato, padre Domênico. Desejáveis a qualquer preço o posto, o curato que lhe pertencia. Variados interesses pessoais vos prendiam o pensamento à pequena cidade sob a orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suasórios, por métodos que fossem assim por baixo do pano. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia, em caráter particular. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando o padre que se demonstre concordando sem condições. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Ele está junto daquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente. Ele havia servido à igreja com suas melhores forças desde os seus bons tempos de saúde física e espera agora a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos essas relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública. E ele assegura que, se outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral, para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria a qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas arquitetando novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem, com fingida humildade, expondes a solicitação que vos preocupa. Enganado, o bispo da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tendes dúvida ou ponderações de qualquer natureza, claro. E então, dando dinheiro aos companheiros altamente colocados, conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido obrigatoriamente para uma longínqua paróquia de montanha, onde o ancião morreu sem demoras, odiando-vos mortalmente. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, ele está cego às manifestações da espiritualidade superior e vos cerca com uma ira implacável. Novo intervalo da clarividente. Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Agora surge determinada mulher. Parece-me que desencarnou depois de uma delicada operação nos olhos. Sim, sim. A vossa tela de reminiscências fala bem alto. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Ei-la ao vosso lado no último encontro, ainda na esfera física. Acabaste a refeição lauta da manhã, quando alguém bate à porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, prematuramente envelhecida e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Diante da frieza da vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se você havia esquecido o filho que lhe havia colocado nos braços. Chora, gesticula e se explica.
Ela havia trabalhado sinceramente pela própria reabilitação, mas, em toda parte, acusavam-na de prostituição e de ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção, e ali estava quase cega, implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho, ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte. Surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança vos olha triste e confiada. De maneira indiferente, ouviste e ensaiaste resposta estranha. Ao vosso toque particular de campainha, determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. A criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos, e a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência com o sinistro desejo de se vingar de vós de qualquer modo. Interrompera-se Luciana novamente, como para observar detalhes que só o seu olhar podia ver. De súbito exclama: "Oh, que horror! Vejo mais! Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes." Não terminou a observação, entretanto. Nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível. Desfez-se em lágrimas e exclamou alucinado de sofrimento: "Basta! Basta!" Soluços atrozes lhe rebentaram do peito opresso, sem conseguir interrompê-lo. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no colo amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que limpa, que alivia o coração. Logo após, permaneceu silenciosa, enquanto a seguíamos enternecidos, de mente voltada para a prece. Depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias na consciência arada pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-mãe, a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à terra no processo inicial da reencarnação futura. Todos teremos que voltar. E os nossos equívocos nos empurrarão para o regresso mais depressa. Parece um filme de terror, não é? E é a história de um homem que vestiu, naquele caso específico, a batina que não honrou. Diferente de muitos homens dignos, que também estão vestidos com as vestes sacerdotais, não importa em que religião ou em que caminho que leve a Deus, todos nós deveremos estar diante de nossos atos. E as dificuldades maiores acontecerão para aqueles que fingem que não fizeram nada errado, que por orgulho fecham os olhos e acham que estão em seu direito. Mais ainda quando estão exercendo as funções de líder de valores, líder de virtudes, líder de exemplos. Certamente que as pessoas estão em lutas constantes, certamente que estão buscando corromper menos, errar menos, ferir menos. Mas o conhecimento, as leis do universo, certamente pesarão mais sobre a consciência dos que tinham a lucidez, do que sobre aqueles que nada sabiam, que estavam ainda olhando, pedindo a compaixão
e obtiveram apenas a agressão dos cachorros, que estavam confiando-se, no último instante, à justiça generosa das mãos de um pároco para atender filhos legítimos ou ilegítimos, e que não foi, em momento algum, atendido em suas súplicas. Vocês observam que é uma sucessão de situações que a enfermeira Luciana começa a narrar, não com o propósito de fustigar, de fazer sofrer, mas de despertar daquele marasmo, daquela coisa mentirosa e inocente que o padre se impunha como vítima das circunstâncias. Não. Agora que ele chora, agora que ele se entrega, agora sim. Agora não tem mais fingimento. Agora não tem mais barreira. Agora as coisas não são um faz de conta. Então agora vamos chamar a mãe e vamos providenciar que ele possa começar o processo de reparação dos seus erros. E é o que a irmã Zenóbia vai fazer. E é o que nós vamos ver no próximo programa, quando vamos terminar o capítulo 7, a leitura mental. Vai agora o Padre Hipólito semear com o ardor, a bondade de um clérigo honrado as mensagens de Jesus na alma do seu colega que falhou, para que ele acerte, para que ele se reconduza ao caminho do bem. Lindo capítulo, lindos ensinamentos. Pensemos a respeito disso tudo e nos lembremos que nós também vamos estar expostos ao mesmo julgamento, ao mesmo tribunal, ao tribunal da consciência. Eu espero você no próximo O Espírito da Letra, com o livro Obreiros da Vida Eterna. Muito obrigado e muita paz.